Olá, pessoas bonitas da internet, como vão vocês? Tudo jóia? Eu sou a professora Mariana Tavares de Mello e estou aqui mais um dia para oferecer essa aula remota com todo carinho para vocês, meus alunos, né? E os que não são meus alunos, mas que estão inscritos no canal ou estão passeando por aqui assistindo, sejam muito bem-vindos aqui. Aproveitando o ensejo, vou pedir que você se inscreva no canal, me dê um like aí, por gentileza, e ative o sininho para receber as novidades, porque nós vamos estar postando novidades aqui com bastante frequência. Então, seguindo a linha, seguindo o ritmo, hoje a gente vai falar de direito de empresa e a gente vai falar das sociedades de uma maneira geral. Depois eu vou entrar nos detalhes mais específicos das sociedades, mas aí eu vou ter que gravar e eu vou gravar outras aulas a respeito, porque todo mundo que tem alguma noção do direito empresarial sabe que essa matéria sociedade é uma matéria bem vasta, bem extensa e merece, né, toda a nossa atenção. Então, a dica de leitura vai ser o livro, olha só, Curso de Direito Comercial e de Empresa, do Ricardo Negrão. Então, deixa eu afastar aqui meus dedos. É uma produção da Saraiva, é um livro excelente. Ele, na verdade, já está na 13ª edição, como vocês podem bem ver. E ele vem numa coleção que se completa com 3 volumes. A Saraiva fez a gentileza de me dar essa coleção de presente. Agradeço muito. E recomendo, não só porque eu recebi de presente, mas porque, de verdade, é um trabalho de qualidade, um trabalho que vai dar para vocês do direito a chamada segurança de resposta, né? Que é uma coisa que a gente precisa em praticamente tudo nessa vida, sobretudo quando a gente está falando do direito. Então, se você está ali diante da prova da OAB, diante da prova do concurso público, diante da prova do seu professor, sim, você tem que ter segurança de resposta. Então, esse livro aqui é um livro bastante correto, um livro muito bem feito, que vai lhes proporcionar isso, segurança de resposta e informações bem completas, bem colocadas, bem explicadas, tá bom? Fica a dica. E com isso, eu solto aquela frase, produção, a vinheta. Ok, voltamos então. Gente, vamos falar aqui da questão das sociedades. Então, para a gente começar, tá, a remontar o cenário, as sociedades, na verdade, elas existem muito antes até do direito de empresa se configurar assim, como um direito, como um ramo independente, porém derivado, lógico, do direito privado. Então, se a gente pensar na Idade Antiga e no comércio que existia na Idade Antiga, no mundo árabe, olha que eu gosto de falar de mundo árabe, né? Logo eu que sou descendente de um pai de origem libanesa, né? Portanto, se eu tenho um pai de origem libanesa, eu posso me considerar libanesa também, né? E brasileira, que são duas coisas que me dão muito orgulho. E no Líbano existe uma população imensa de pessoas que simplesmente amam o Brasil, e a população libanesa, né, descendentes pelo menos, no Brasil é muito maior do que a população do Líbano de um modo geral. Vocês não sabiam disso, né? Pois é um país encantador. Então, falando, né, dos tempos antigos e falando então de como as práticas de comércio se davam, por exemplo, no Oriente Médio, nos seus 7.000 anos de cultura, olha só, a cultura fenícia, nós tínhamos, naquela época, pessoas que viviam do comércio. E aí vamos imaginar que eu tinha uma banca de vender tecidos e a minha vizinha fulana também tinha uma banca de vender tecidos. E a gente estava ali naquela concorrência, enfrentando algumas dificuldades, porque tinha uma terceira pessoa que tinha uma banca que era maior do que a nossa. Então, num gesto natural de autoproteção, de colaboração e de inteligência, eu e minha vizinha fulana decidimos, optamos
por fundir os nossos negócios. Dessa maneira, a nossa banca de tecidos, né, no mercado árabe, se tornou uma banca maior do que a banca daquele nosso concorrente. E dessa forma, nós conseguimos brigar pelo nosso pedaço de mercado com mais afinco, né, com mais arrojo, digamos assim. Então, foi a partir daí que a gente começou a ver, dentro, lógico, né, de todo o perpassar da história, o nascimento, a vertente embrionária, a primeira raiz do que viria a se transformar na sociedade que temos hoje em dia. Então, por que é que as empresas, na sua grande maioria, quando elas começam a surgir, quando elas se iniciam, coisa e loisa, por que que elas, assim, majoritariamente são empresas que vêm no modelo societário? Porque, vou falar o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? Quem estava até mencionando isso outro dia era Felipe Neto, que o óbvio precisa ser dito e precisa. No Brasil de muita instabilidade econômica, para empresariar, né, de maneira séria, de maneira íntegra, de maneira idônea, não é fácil. Não é fácil por várias razões, porque a economia oscila horrores, porque nós nem sempre temos assim um ministro da economia suficientemente preocupado com os interesses do povo, na sua maioria. Nós temos muitos problemas, enfim, né, de oscilações de diversos tipos, retrações de mercado. No momento, essa retração de mercado está sendo assim uma coisa mundial, porque o capitalismo, na sua face mais agressiva, ele está se autodevorando, né? Devorando tudo e destruindo tudo. Então a gente, na condição de seres humanos, a gente vai ter que começar a pensar numa nova maneira de enfrentar os dias e de viver a vida e de garantir o nosso sustento, talvez com menos consumo e com mais coerência. E diante disso, as empresas sofrem impactos, porque as empresas vinham num ritmo, né, e as indústrias também, de produção de coisas não mais dentro da vertente do que nós necessitamos, mas dentro da vertente dos nossos desejos. E os nossos desejos, muitas vezes, né, minha gente, são ilimitados, porque é natural do ser humano, é uma coisa intrínseca do ser humano, desejar e desejar, né? Nem que seja, sei lá, mais um perfume importado, mesmo tendo vários lá no seu closet que você não tá nem usando. Alguns que você ainda nem abriu, mas você quer um novo, né? Porque é do ser humano essa coisa consumista, etc e tal. E eu não vou negar aqui, não vou fazer papel de gente hipócrita, não, consumir é muito ruim. Não, consumir é divertido. É divertido sim, mas existem implicações inclusive ambientais, que a gente tem que considerar a vida do planeta, e é preciso a gente entender que a gente chegou num momento limítrofe onde várias coisas vão ser, digamos assim, recolocadas para que a sobrevivência humana continue sendo possível, né, para essa geração e para as próximas. Então, na realidade, não é que a gente, sei lá, precisa deixar um mundo melhor para as próximas gerações. Não, a gente precisa deixar próximas gerações melhores para o mundo. É essa a matemática. Então, no meio disso, né, as empresas estão sofrendo muito impacto. Eu sinto imensamente pelas empresas de pequeno porte. Elas têm a minha simpatia em especial, não estou desdenhando das empresas de grande porte, mas as empresas pequenininhas, elas estão sofrendo mais do que muitas outras e muitas delas não vão se recuperar. A gente já está vendo muita empresa pequena encerrando as atividades, fechando as portas, e isso nos remete a uma conclusão óbvia, que é uma família ou mais famílias, né, passando necessidades. Não só a família possuidora daquela empresa, mas a família do sócio e a família dos trabalhadores que ali laboravam, e ali não tinha uma pessoa que foi desempregada, mas uma mãe de família, um pai de família. Então é uma família inteira, de repente, são famílias inteiras
dentro da dificuldade, né? E diante disso, a gente realmente está numa encruzilhada muito difícil. Então, se o mundo empresarial sempre ofereceu desafios para aqueles corajosos que decidem empresariar honestamente, no atual momento, então, os desafios são hercúleos, são homéricos. E diante disso, a ideia de você, empresário, se agrupar em sociedade é uma ideia muito lúcida, muito lógica, muito inteligente no sentido da sobrevivência. Por quê? Se uma empresa se compõe não por um único empresário, mas por um grupo, sei lá, de meia dúzia de empresários, então aquelas obrigações, aqueles deveres serão partilhados. E se certos encargos, né, se certos pesos, se certas cobranças podem ser divididas, não vão ser colocadas unicamente sobre seus ombros, isso torna a vida de todo mundo um pouco menos difícil. Daí que o modelo societário é um modelo que é tão difundido, que é tão registrado nos contratos sociais que vão ser formalizados lá na junta comercial. Então, como eu já falei em aulas anteriores, eu torno a falar nessa aula, tudo se inicia, minha gente do coração, pelo registro, tá? O registro não tem nada de opcional, o registro por uma questão legal, o registro é obrigatório. E você vai registrar a sua empresa, que vai formalmente nascer a partir daí, a começar pela junta comercial, ok? Então, na junta comercial, você registra a sua empresa e esse contrato social que vai ser registrado na junta comercial tem que ser um espelho fidedigno do que a sua empresa, de fato, será na prática, nas práticas de mercado do dia a dia. Então, o contrato social tem que dizer o capital social, tem que dizer se é uma sociedade e se é uma sociedade, qual tipo de sociedade? É uma sociedade em comandita? É uma sociedade simples? Aí a gente vai ter outros detalhes, mas eu vou falar mais tarde. É uma sociedade limitada? É uma sociedade anônima? Bom, são vários detalhes que a gente vai, né, explicar, que a gente vai trabalhar, né? Eu tô falando a gente, né, porque eu tenho mania de dizer isso, mas é porque, como vocês podem ver, eu sou uma pessoa muito espiritualista, aí eu sempre acredito, assim, que eu tô cercada por boas entidades, anjos, né, enfim, seres de luz, etc. Mas, bom, trabalharemos, né, esses maiores detalhes das sociedades mais adiante, quando a gente for tratar de cada uma delas, né, especificamente. Então, basicamente, o contrato social vai ter que dizer que tipo de sociedade você está aderindo, você está adentrando. E nesse registro que vai ser feito na junta comercial, tudo tem que estar explicitado. Ou seja, qual é o segmento de mercado? Quanto de capital vai estar investido? É uma sociedade? Tudo bem. Quem são os sócios, né? Esses sócios, qual é exatamente o perfil deles? Sim, porque existem questões legais que são proibitivas, que são terminantemente proibitivas. Então, se um sócio não tem um perfil legalmente, moralmente libado, ele não tem como empresariar. Por exemplo, você sabia que uma pessoa falida, ele foi um empresário, mas agora ele, infelizmente, se encontra na condição de um falido. Ele não pode abrir uma empresa em nome próprio até ele resolver a sua questão de falência. Então, ele perde a sua capacidade para os quesitos empresariais. Pois é, esse detalhe está asseverado em lei. Então, diante disso, né, quem são os sócios e mais, qual é a cota parte que cabe a cada sócio? Então, vamos imaginar aqui, eu gosto de matemática, então vamos imaginar um gráfico no formato de uma pizza, ok? Então, imaginando esse gráfico como se fosse uma pizza, o que a gente faz com a pizza? A gente come, né? Lógico, e engorda, feliz da vida. Mas antes disso, a gente não vai fazer o fatiamento da pizza, né? Muito bem. Então,
imaginando um gráfico de pizza e imaginando essa pizza fatiada em 4 pedaços. Vamos imaginar, tá certo? Que cada fatia corresponde àquela quantidade de cotas, as cotas parte que cada sócio possui. Então, se eu estou falando de uma sociedade que possui 4 sócios, sócio A, B, C, D, tá? E a gente está dividindo essa sociedade igualitariamente, cada sócio, então, vai dispor de 25% das cotas parte da empresa. Pois é, que somando tudo no total, né, 25, né, vezes 4 vai dar 100. Então, diante disso, a gente tem essa situação onde, evidentemente, a empresa no total, eu falei vezes, né? Pelo amor de Deus, mais 25, né? Mais 25, mais 25, mais 25. Pronto, 100, né? Tá bom, as duas equações estão valendo. Vocês entenderam, não entenderam? Pronto, né? Eu sei que a galera de humanas detesta matemática. Ah, tudo bem. Mas bom, então imaginando, né, esse gráfico no formato de uma pizza e dividindo em 4 fatias, né? A gente tem 25, 25, 25, 25, né? Cada sócio possuindo 25% das cotas parte. O que vai acontecer? Ele vai ter 25% das obrigações para honrar, e quando tudo começar a dar certo e a lucratividade começar a crescer, ele vai ter 25% do percentual da lucratividade percebida, né? Ganha, conquistada pela empresa. É assim que funciona. Então, é uma fórmula boa de se pensar numa empresa? Sim, é uma fórmula boa, porque dividindo, né, essas obrigações, e aí eu estou falando de obrigações com fornecedores, obrigações contratuais, obrigações tributárias, obrigações trabalhistas, né, enfim, obrigações de manutenção da empresa, do ponto comercial, que nem sempre é da propriedade dos sócios ali, muitas vezes é um ponto comercial que está locado, né, um ponto comercial dentro de um shopping que demanda condomínio, né, e por aí vai. Então, evidentemente que a divisão vai suavizar a carga, mas quando a lucratividade vier, essa lucratividade também vai ter que ser observada na proporção das cotas parte de cada um. Muito bem, vamos imaginar então que o sócio A, ele compra as cotas do sócio B. Então agora o sócio A possui 50% da empresa. Sócio C e sócio D, naquele gráficozinho de pizza, né, continuam com 25%. Nessa hora, o sócio A vai ter que arcar com 50% das obrigações da empresa. Olha só que a coisa agora é mais pesada para o sócio A. Porém, essa empresa sendo exitosa, quando a lucratividade vier, o sócio A vai ter 50% do lucro, porque 50% do peso e das obrigações é ele quem carrega. Então, tudo segue numa proporção de matemática muito clara, muito simples da gente entender, pessoal. Não tem mistério algum, tá? Vocês façam essa equação que sempre vai dar certo, garanto a vocês. E aí, a gente tem uma situação, assim, bem delicada, mas que a gente precisa realmente tocar nesse ponto, que é a responsabilidade solidária. Então, é possível, vamos imaginar que um determinado sócio que dispõe de cotas está no momento de aperto e não consegue honrar as suas obrigações, e outro sócio vai lá e cobre a parte dele? É possível. Então, perante o credor, a obrigação foi honrada. Agora, tem um sócio devedor perante os outros, né, dentro da empresa. E ele pode acabar perdendo as cotas, parte dele por dívida? Pode acontecer sim. E outro detalhe também que vale frisar é no caso de falecimento de um dos sócios dentro de uma empresa societária. Como é que vai ficar a história da herança para os familiares do decujus, né, daquele que faleceu? Bom, gente, vamos buscar o contrato social que está ali registrado bonitinho, né, na junta comercial do estado, e vamos ver se nesse contrato social está dito que no falecimento de um sócio, se as cotas vão para os herdeiros ou se as cotas serão repassadas para os demais sócios.
É possível que isso aconteça, professora Mariana? Sim, é possível. Esse ponto, pessoal, gera polêmicas dentro do direito, viu? Então, assim, tem muita gente que considera que isso é injusto, tem situações, inclusive, de sócios que estavam disputando, brigando entre si, e um mandou apagar o outro, né, para pegar as cotas e sair na vantagem e fraudar a família. Tem muitas situações bem tenebrosas nesse sentido, mas há uma grande lacuna dentro da legislação que possibilita isso sim, tá? Gente, essa é a aula de hoje, tá? Um apanhado geral sobre essa questão do affectio societatis, né? Essa vontade que as pessoas têm de montar uma sociedade para empreender. E na próxima aula eu vou trazer mais detalhes sobre as sociedades, especificamente falando de cada uma delas, tá bom? Beijo grande, muito obrigada. E devo lembrar que o meu Instagram é @marianatmelo. Se você ficou com dúvidas sobre esta aula de direito, mande sua pergunta lá no meu Instagram, repito, @marianatmelo, e eu responderei com o máximo de boa vontade, tá bom, gente? Beijão!